Lucas 18, versículo 1 e versículo 7. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então Jesus contou a parábola do juiz iníquo, da viúva que tinha uma causa que precisava ser resolvida. E todos os dias ela ia ali diante daquele juiz. E o juiz não quis, por um tempo, resolver aquela causa. Mas, por fim, ele disse: para que essa viúva, como essa viúva me importuna, todavia como ela me importuna, julgarei a sua causa, para que ela não venha me molestar. E Jesus diz no versículo 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, o Filho do Homem achará fé na terra? Pois bem, nós estamos aqui no monte, nesse momento, nesta manhã, para falar para você que no dia 19 estaremos fazendo uma reunião muito especial, a reunião para os injustiçados, a reunião contra a injustiça, porque há situações que a pessoa está passando, mas dentro dela ela não aceita, nem o poderia aceitar, porque ela sabe, ela vê, ela reconhece que é uma injustiça aquela situação. Tem situação, por exemplo, a pessoa ela rouba, mata ou comete um crime, ela vai para a cadeia. Sim, ela vai lá para a cadeia, fica na cadeia presa. Ela não pode, se ela cometeu o crime, ela não pode dizer assim: não, eu estou aqui injustamente. Por quê? Porque ela cometeu um crime. Mas se ela não cometeu o crime, ela está na cadeia, então ela está lá injustamente. E você pode ter certeza que se uma pessoa está atrás das grades, ela está justamente, a dor dela não vai ser... É provável que ela nem sinta dor de estar ali, dor na alma, porque ela sabe que ela errou e é justo ela estar ali presa. Mas aquele que está atrás das grades, eu estou usando isso apenas como exemplo, está preso e sabe que está ali injustamente, você pode ter certeza que a dor que esta pessoa sente é uma dor muito forte na alma. É o caso, por exemplo, da mulher, a mulher que tem o seu marido. Então, ela errou contra o seu marido e agora o seu marido errou contra ela. Então ela fica pensando assim: puxa vida, ele cometeu um erro contra mim, mas eu errei contra ele, isso é justo, o que eu estou passando. Agora, se ela toda a vida se esforçou para ser fiel, tratou bem e de repente ele a traiu, ela fica pensando assim: poxa, isso não é justo, isso não é justo, porque eu fui fiel, eu fiz a minha parte, isso não é justo. Da mesma forma, você que sempre tratou uma pessoa bem, você sempre foi educado com alguém, e esse alguém de repente é grosso com você, você sente aquela tristeza. Por quê? Porque você foi vítima de uma injustiça. Você fica pensando assim: poxa vida, isso não é justo, eu sempre fui bacana com essa pessoa, educada, e de repente ela me trata com essa grosseria, ela me ofende, isso não é justo. E assim também, existem outras situações, como, por exemplo, a pessoa está doente, sem mais nem menos, de uma hora para outra a pessoa fica doente, e o médico diz para ela: olha, você está desenganado pela medicina, não tem jeito para você, vai para casa para morrer em casa. A pessoa fica pensando: poxa, isso é uma injustiça. Por que eu estou passando por isso? Na verdade, minha amiga, meu amigo, quando o apóstolo Pedro ele disse que nós, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, isso nos mostra que nós vivemos na velha terra
debaixo do velho céu, e nós vivemos num lugar onde não existe justiça. Não, a justiça não habita aqui nessa terra. Nós vivemos num mundo injusto, onde pessoas ganham milhões de reais para se divertirem, enquanto outras que levantam de madrugada, trabalham no serviço pesado o dia inteiro, até a noite, não ganham nada. Você já notou que há pessoas que ganham muito dinheiro? É o caso dos jogadores de futebol. Dinheiro, tanto dinheiro, que a pessoa sabe que se viver 100 anos, mais 100 anos nessa terra, não vai ter como gastar o dinheiro. Enquanto outras pessoas trabalham, não são preguiçosas não, são pessoas que trabalham, tem pessoas aí que estão novas, cheias de dores nas costas, na coluna, problema na coluna, de tanto pegar no pesado, como se diz, de tanto trabalhar no pesado, de sol a sol, e não conseguiram nenhum dinheiro. Isso é uma injustiça. Aquelas pessoas que têm tanto dinheiro que nem precisam mais, mas cada vez mais, quanto mais elas têm, mais elas querem, enquanto outros não têm nada. Isso é uma injustiça. Então nós vivemos num mundo injusto. Vivemos num mundo injusto. Vivemos num mundo onde existe muita ingratidão. Ingratidão e injustiça. E eu vou dizer para você, as pessoas são injustas consigo mesmo, são injustas com o próximo e são injustas com Deus. Quando que são injustas com Deus? Quando deixam de buscar a Deus, quando deixam de orar, quando não conseguem se interessar pelas coisas de Deus. Quando as pessoas rejeitam aquele que tem lhes dado o ar para respirar, tem feito vir do céu a chuva, o alimento, o pão de cada dia. Quando as pessoas fazem pouco caso no Senhor Jesus, como é o caso da maioria das pessoas, isso é uma injustiça. Mas Jesus continua dizendo, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se você tem fome e sede de justiça, se você quer que Deus depressa lhe faça justiça, você não pode esmorecer na oração. Você não pode deixar de vir na igreja, fazer suas correntes, orar em casa também. Como nós temos feito todos os dias na rádio, 11 horas da noite, temos orado todo dia 11 horas da noite, em favor desse dia 19, em favor dessa situação, para que Deus tire toda a injustiça da nossa vida. Está escrito que depressa nos fará justiça. O Senhor Jesus é o justo juiz, é o advogado, Ele é o nosso tudo. E Ele resolve a nossa causa. Ele julga e julga com justiça. Então, nesse dia 19 de janeiro, teremos a reunião contra a injustiça. Para todos que estão sendo injustiçados na vida. Na Igreja da Bênção, aqui no alto da cidade de Coatisburgo, no número 444, em frente à Praça Francisco Timóteo, às 8 horas da noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.